Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta para falar agora da esposa do Eduardo Bolsonaro, que está com ele na América. Foram embora, né? Eu faria a mesma coisa se eu fosse o Bolsonaro, já tinha ido embora também. Ia me desculpar com a população, estou com 70 anos, estou doente. Aquela facada do PSOL, do Adélio Bispo, do PSOL, né? Acabou com minha vida e eu vou embora. Eu sinto muito, eu vou continuar combatendo, mas um combatente no exterior. Gente, a gente viu várias dessas figuras históricas que combateram do exterior. A gente pode até citar algumas que são radicais religiosos, como Ayatollah Khomeini, que fez essa revolução muçulmana no Irã de fora do país, né? Lenin, né? Também na Rússia, a Revolução Russa foi feita de fora. A Revolução Francesa também foi feita de fora, com vários expoentes ali que estavam em outros países, né? E por que não, né, uma pessoa da direita, como está fazendo agora o Eduardo, muito sabiamente, como fez Olavo de Carvalho. Ele viu a perseguição no Brasil, viu que estava sendo perseguido, extorquido, vilipendiado, apelidado de coisas como teórico da conspiração, maluco, doido, astrólogo. O cara resolveu ir embora. Indo embora para os Estados Unidos, ele teve lá liberdade de expressão, liberdades individuais garantidas, um ambiente favorável para aquela enorme obra que o Olavo de Carvalho deixou, que jamais será esquecida, muito pelo contrário. E ele tinha essa ideia muito clara na cabeça dele de que depois que eu morrer é que a coisa vai deslanchar mesmo, minhas ideias, minha filosofia, né? Bato palmas para o professor Olavo de Carvalho e palmas para quem vai para fora e tenta o bom combate de fora. É mais efetivo, tá? E o Alexandre de Moraes agora bloqueou as contas bancárias da Heloísa, essa moça que vocês estão vendo aí, que é a senhora Eduardo Bolsonaro, né? Alexandre de Moraes então meteu a caneta mais uma vez e bloqueou contas bancárias da Heloísa. Que filho da P, hein? Caramba, hein? Esposa do Eduardo. Foram bloqueadas as contas ontem, dia 23 de julho, né? Eduardo descobriu quando ela foi passar um Pix. Ela foi enviar um Pix e foi informada então pelo banco sobre a ordem judicial. Você vê, é perseguição mesmo, é uma perseguição atroz. Eu não sei como é que está com relação a Michele, porque a Michele foi acusada de ter roubado móveis do Palácio do Planalto, os móveis estavam todos lá no subsolo do palácio, e ficou por isso mesmo, a imprensa batendo. Aí o Fantástico fez, né, aquele passeio pelo Palácio do Planalto junto com o Alvorada, eu acho, do Palácio do Planalto, me lembro, junto com a Esbanja, como se fosse Jackie O, a Jacqueline Kennedy, né? Naquela entrevista icônica que ela deu na Casa Branca nos anos 1960, quando Kennedy assumiu a presidência. A primeira coisa que fizeram foi uma entrevista ao vivo com a Jacqueline Kennedy, passeando pelos salões e pelos quartos, né, os corredores da Casa Branca e as reformas que ela iria fazer lá. Fizeram a mesma coisa com a Esbanja. Esse pessoal pensa que a gente é otário, né? Que a gente não entende, que a gente não conhece história, não sabe das coisas, né? E povo bobo. E ficou por isso mesmo, a imprensa não fala nada. Agora, eu temo com relação a Michele. O que será que vão fazer com Michele, hein? Estão perseguindo toda a família do cara, toda. Vamos ver o que vai acontecer com Carlos Bolsonaro, com Flávio no Senado, né? Vamos lá. O bloqueio das contas da Heloísa aconteceu dias depois das contas do Eduardo serem bloqueadas também, no dia 19 de julho, por ordem também monocrática do senhor Alexandre de Moraes, né? Ele é o acusador, o inquisidor, o moderador, o poder moderador monocrático, ele é juiz, ele é promotor público, ele é acusador, ele é tudo. Ele é investigado, ele é acusador, ele é a parte que sofreu, a vítima, ele é vítima, é tudo. O cara é tudo. A medida é parte desse inquérito que investiga então a atuação do Eduardo Bolsonaro, esse inquérito que abriram agora, mais um inquérito, daquele que não vai fechar nunca, com medidas cautelares. Eduardo volta, perde mandato, perde passaporte, não volta, vai ficar por lá. Já está com green card, um EB2, né, o EB1, EB2, e já vai ficar por lá com a família inteira. A mulher e os 2 filhos, né, a Heloísa que está aí. Ele tem articulado com autoridades americanas e está, né, conseguindo essas retaliações aí. Primeiramente,
o cancelamento de vistos desses 8 ministros da Suprema Corte, exceto Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, o resto, né? Paulo Gonet, o Flávio Xota, todo mundo sem poder ir para os Estados Unidos para ver o Pateta, o Mickey e o Pato Donald, né? Eduardo Bolsonaro está lá desde março, pediu 120 dias de licença na Câmara, que ele tem direito, e foram 125 dias na verdade, e ele agora falou que vai ficar. Vai perder o mandato, né? O pessoal já está articulando para colocar um suplente na vaga dele. Vamos ver quem é que vai ser, né? A defesa de Heloísa considerou a medida abusiva. Pô, fala sério, né? Ela é a esposa do cara. Aí você vai bloquear as contas bancárias da mulher com o dinheiro dela? Cara, isso é bizarro. Algumas fontes estão indicando que o bloqueio pode estar relacionado com indícios de que ela participa da estrutura financeira que sustenta a estadia do Eduardo nos Estados Unidos. Então quer dizer que ela trabalhando, fazendo as coisas dela, recebendo Pix da família, ela não pode ajudar o marido, né? A estrutura, né, montada para bancar o Eduardo lá. Bolsonaro falou que mandou um Pix de 2 milhões de reais para ele, gente. Bolsonaro tem 17 milhões que ele recebeu de Pix. Eu mandei 22 reais, depois mandei 22 de novo pro Bolsonaro. Eu mandei 2 vezes. E ele angariou 17 milhões que inclusive estavam bloqueados. Eu não sei. Eu sei que ele mandou 2 milhões. O Bolsonaro tem muito dinheiro, gente. Ele tem dinheiro do PL, dinheiro que ele recebe de outras fontes, né? Tem dinheiro pra caramba. Nessa apreensão que fizeram na casa do Bolsonaro esse final de semana passado, apreenderam 14 mil dólares, né, no cofre dele lá. Uma mixaria, né? Mas vamos lá, né? Ela recebe então Pix de apoiadores de Bolsonaro, que mandam para a conta dela, e ela entrega para o marido, para a família, né, gente? Incluindo essa transferência de 2 milhões de reais que Bolsonaro mandou em junho para ele. Bolsonaro falou abertamente na imprensa: mandei 2 milhões pro meu filho para ele se sustentar lá, enquanto ele não arruma um emprego lá, porra. Mas agora ele tá, bicho, ele vai se empregar muito bem lá, ele tá falando um inglês muito, muito legal, com bastante sotaque, mas tá falando fluente. O sotaque não interessa. E ele vai se dar bem lá. Eu tenho certeza absoluta. É um cara centrado, equilibrado, um cara bacana, não é nenhum bandido, né? O STF e o Banco Itaú não comentaram o caso, então a conta dela no Itaú, né? Citando o sigilo judicial e bancário. Nananana. Cara, olha, é bizarro o que está acontecendo, só não vê quem não quer. Tá aqui a Folha de São Paulo, vamos ver o que a Folha de São Paulo está falando aqui, né? Eduardo Bolsonaro disse que a STF bloqueou contas da sua mulher. Isso é um absurdo, cara. Quem não está vendo ou está achando isso aí bonitinho, realmente está com algum problema grave no cérebro, né? Ou não tem cérebro nenhum dentro da cabeça, né? Porque vocês estão vendo o que está acontecendo. A coisa foi para um lado esquerdopático, nazista de um lado, e na hora que voltar, gente, na hora que essa mola quebrar, porque está indo, né? Está indo, eles estão dobrando, triplicando a aposta, quadruplicando, quintuplicando a aposta. Lula, Edinho Silva, Crazy Hoffman e STF. Se bem que o STF parou, né? Você viu que o STF agora, ninguém tá falando mais nada. Você não ouve falar nada. Ninguém tá falando nada. Alguma coisa aconteceu nesses últimos 4, 5 dias. Desde a segunda-feira, algo aconteceu em Brasóvia que tá todo mundo calado. Depois que o Barroso apareceu cantando em Lençóis Maranhenses, apareceu dançando um forrozinho. Acabou. Ninguém falou mais nada, tá todo mundo quieto. E eu não sei, algo aconteceu. Será que foi Michel Temer? Eu até fiz um vídeo mais cedo aqui. Será que foi aquele vídeo do Michel Temer? Pedindo equilíbrio, de repente o Michel Temer foi lá, deu uma puxada de orelha lá no Alexandre de Moraes, porque foi ele que indicou o Alexandre para a Suprema Corte, né? Se o Alexandre está hoje no STF, ele deve isso ao Michel Temer, presidente, né? Eu não sei. Algo aconteceu em Brasília. Ou a possibilidade da lei Magnitsky global. A lei Sergei Magnitsky, ela vem com força. A questão do visto americano dessas 12 pessoas que foram bloqueadas para entrar na América é pouco perto da Magnitsky. A Magnitsky, ela escala para outra proporção. E se Luiz Roberto Barroso fala que ainda temos Paris, que ele pode ir para Paris, ele está redondamente enganado, tá? Porque todos esses países da União Europeia também assinam o tratado da lei Magnitsky, tá? Contra a liberdade de expressão, contra a tortura, abusos à liberdade individual, tudo isso está na Magnitsky. E se ela for
implementada realmente, esse pessoal não vai nem para a Europa, tá? Acabou. Eles ou vão para a Ásia, ou vão para a África, ou vão para a Venezuela, porque o resto vai estar bloqueado, tá? Vamos ver, um absurdo que está acontecendo, né? Você bloquear a conta da esposa do Eduardo Bolsonaro é um golpe baixo, hein? Que golpe baixo, que coisa brega, bolivariana, né, gente? Comunista, bolivariana, que coisa esquisita, cara. E Brasil, hein? Onde que a gente vai parar desse jeito, pessoal? Valeu. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.